oração, e não apenas para as relações que se estabelecem no interior da oração, certo? Então, se eu chego aqui e pergunto, né, coloco assim, né? O menino jogava bola hoje. Hoje à tarde. O menino jogava bola hoje à tarde. Me diz o seguinte, qual é o verbo? E qual é o sujeito? Menino. E esse verbo aqui, como é que você diz? Direto. Qual é o objeto direto? E esse hoje aqui é o quê? Adverbial. Tá bom. E se eu fizesse assim? Se eu fizesse assim, o menino jogava bola quando caiu. A mãe. Quando caiu. Pode ser, não tá? Não é fácil. Quando caiu. Caiu na fácil. O que eu tenho aqui agora? Vejam, gente. Eu já não tenho mais uma oração só. Eu tenho duas orações. Então, por que eu tenho duas orações? Porque o menino jogava bola é uma oração. E quando caiu, é outra oração. Não é isso? Então, vejam. No lugar de ficar analisando essa oração só aqui dentro, eu quero saber que relação ela estabelece com essa aqui de fora. Então, meu período, que antes era um período simples, agora passou a ser um período composto. Então, veja, quando eu tenho um período, certo? Que é composto por uma oração só, esse período é chamado de período simples. Qual é que é o nome da oração do período simples? Oração absoluta. Por quê? Porque ela está ali sozinha. Estou analisando o período simples. E o que eu faço para analisar a oração absoluta? Eu vejo como funcionam os termos dentro dela. Quando meu período é composto, eu posso querer saber quem é o sujeito que jogava? Posso. Posso querer saber quem é o sujeito que caiu? Quem é o sujeito que caiu? Que está oculto aqui, não é verdade? Ah, e posso perguntar qual é a transitada de caiu? Posso. Certo? Caiu o quê? Verbo? Não, quem cai, cai. O menino caiu. Elogiei e acabou. Não pode elogiar. Você faz o seguinte, você quer acabar com esse elogio, porque a pessoa não gosta de trabalhar com elogio. Entendeu? A pessoa não A gosta. pessoa pode trabalhar oprimida. É verdade. Vamos ver qual está sendo o dia. Só pode isso. Hoje é dia? É verdade. Ué, a última vez que você trocou isso aí foi quinta-feira passada, não foi não? Parece um biscoito da sua. Nunca corte o que pode ser desatado. Então, veja, nunca corte o que pode ser desatado. É período simples ou composto? Composto. Nunca corte o que pode ser desatado. Duas orações, estão vendo? Período composto. Elogia agora? Bom, muito bem, parabéns. Agora vai ver. O que vai vir depois? Bom, agora imagina o seguinte. Se eu quisesse analisar não os elementos internos dessas orações, mas a relação que uma estabelece com a outra, certo? Vejam que essa oração aqui, ela está desempenhando um papel em relação à primeira, não está? Sim. Que papel? Está sendo subordinado. Por que ela está se subordinando? Porque o quando é uma marca de subordinação. Muito bem, pode ser pensar assim. Depende da outra. Veja, depende como. Veja, quando eu pergunto, o menino jogava bola. Quando que o menino jogava? Eu não tinha aqui um hoje? O hoje não era um adjunto adverbial desse verbo aqui? Sim. Quem é agora o adjunto adverbial desse verbo aqui? A outra oração. Ela inteira funciona como um adjunto adverbial de qual verbo? Do verbo da outra oração. Então, o que acontece?
acontece ali? Você percebe que você tem uma oração prestando um serviço sintático para outra. Quando acontece isso, Jéssica, eu tenho subordinação. Veja, o quando é uma marca de subordinação. Ele me ajuda a perceber que eu tenho subordinação, me ajuda sem o teu trabalho da análise. Mas eu não tenho subordinação por causa do quando. Eu tenho subordinação, na verdade, porque eu tenho aqui uma oração que trabalha para a outra. Essa aqui, então, é uma oração que a gente vai chamar de principal, e essa aqui é uma oração que a gente vai chamar de subordinada. Por que ela é subordinada? Porque, veja, ela é uma oração, não é? Ela poderia se comportar como uma oração, no entanto, ela não se comporta assim. Ela está ali funcionando como se ela fosse um adjunto adverbial da outra. Não é isso que ela está fazendo? Ela desce do status de oração e se comporta como um termo para a outra, né? Então, veja, o que a gente tem aqui? Uma relação clássica de subordinação. O que é uma pessoa estar numa relação de subordinação, você que é psicóloga? É aquela pessoa que abre mão da sua autonomia, da sua condição de condutora de si mesmo e passa a servir exclusivamente a uma outra, não é isso? É o que essa oração aqui faz. Vejam que essa oração não tem autonomia nenhuma, gente. Se eu colocasse aqui um ponto entre essas duas orações, isso não funcionaria. Veja, o menino jogou a bola, ponto, quando caiu. Isso não funciona. Por que eu não posso fazer isso? Porque essa oração precisa estar presa à outra. E vírgula, professora, também não pode. Como, nesse tipo aqui, o correto é não colocar. Mas se essa oração estivesse aqui na frente, você poderia colocar vírgula. Não é proibido, mas a presença de vírgula não é algo que vai desfazer a subordinação. Se eu dissesse quando caiu, vírgula, o menino jogava bola, certo? Ficou deslocado. Isso, quando você faz esse deslocamento, você pode botar as vírgulas. Agora, o que eu tenho como um recurso para perceber esse processo de subordinação? A impossibilidade de colocar um ponto. Então, se eu dissesse assim, ó, gosto de pessoas dedicadas. Dedicadas, vamos lá. Tá, podia ser dedicadas a alguma coisa, mas dedicadas a não. Ó, velho. E o sujeito? Eu. Esse é período simples ou composto? Peraí. Sim. Eu. Predicação. Verbo transitivo. Gosto. Com força! Verbo transitivo indireto. Muito bem. Gosto de que, Jéssica? De que? E de quem eu gosto? De pessoas. Ah, eu gosto de pessoas dedicadas. Não é isso tudo que eu gosto? Certo? Qual é o núcleo desse objeto indireto aqui? Pessoas. Isso aqui é um adjetivo, não é? Como é que eu classifico sintaticamente? Adjunto? Adnominal não é isso que eu ia ver? Não é adjunto de pessoa, não? É ou não é? Não quero mais isso, não. Eu gosto de pessoas que se dedicam. Eu tenho agora um período simples ou um período composto? Composto. Ah, eu tenho um período composto. Aquele que se dedicam é uma oração porque eu quero, filho. Por que ele é uma oração? Porque tem verbo. Não é porque Patrícia quer. Certo? Eu não tô nem aí. Tá? Ele é oração porque tem verbo. Tá bom. Oração. Essa oração aqui, ela se comporta como uma oração autônoma? Ou ela está aqui prestando um serviço para a primeira oração? Qual o serviço que ela presta? O fato de prestar um serviço é uma relação de subordinação. O que eu quero saber agora é qual o serviço que ela está prestando. Ela está fazendo o quê, gente? Ela está adjetivando as pessoas de que eu gosto de qualquer pessoa? Eu não.
Eu só gosto de pessoas que se dedicam. Essa oração desempenha, gente, exatamente o mesmo papel que esse adjetivo aqui desempenhava antes, não é? Ela se comporta como uma oração ou ela se comporta como um elemento da outra? Como um elemento da outra, né? Então, quando você pensa em subordinação, ele se comporta como uma pessoa ou como uma propriedade da outra? Como uma propriedade da outra. Não é isso que na nossa cabeça, né? Concretiza processos de subordinação nas relações humanas. Então vamos tentar metaforizar isso para as orações. Quer dizer, aquela oração, ela se comporta como uma oração ou ela se comporta como um elemento que está à sombra da outra? Certo? À sombra. Certo? Ali vivendo para a outra. Então eu tenho aqui o que eu vou chamar de período composto por subordinação. E essa oração aqui, tadinha, vai ser uma oração subordinada. Esse prefixo aqui de estudo, né, gente? O que é um sub? É quem está abaixo. Deve ser gíria, Quem né? é sub? É porque deve ser coisa de suboficial. Gíria, né? Aí. Soube. Se eu tô embaixo, tem alguém em cima. Claro que tem. Isso aí é inevitável. Fazer o quê, né? Agora, veja. Eu poderia... Eu sou bem absoluto, mas eu quietinho. fazer isso aqui. O menino jogava bola e logo caiu. Não poderia fazer isso. Aquela oração ali continua funcionando como um advérbio da outra? Eu estou dizendo quando que ele caiu, não. Quem está dizendo quando que ele caiu foi esse logo aqui. É a oração inteira que está dizendo alguma coisa da outra? Não. Não é verdade? Eu tenho aqui duas orações. O menino jogava bola e logo caiu. Não é possível fazer isso. Eu até acho que não é muito usual, mas é perfeitamente possível. Não é? Então eu digo assim, eu gosto de você, ponto. E você sabe disso. Não posso fazer isso, gente. Eu tenho duas orações que estão juntas, fazem sentido uma junto da outra? Claro que sim. Porque se eu pegar essa oração aqui e jogar no mundo, eu não sei nem quem que caiu. Não é verdade? Então vejam, quando a gente está analisando as orações, os períodos compostos, a gente não pode ficar preso a questões exclusivas de sentido, não é isso? Por quê? Porque se eu for pensar no sentido, Júlia, tudo vai ser subordinado. Porque quando eu falo lá em cima, né? As pessoas precisam de mais compaixão. Aí eu depois disso, isso é fundamental para a humanidade. Isso o quê? Então quer dizer que uma oração é subordinada à outra? Não. Quer dizer que as palavras retomam umas às outras. Não é, veja, o vínculo de sentido que determina o processo de coordenação ou de subordinação. Tá? Vínculo de sentido, tudo tem com tudo. O que determina o processo de coordenação ou de subordinação é a dependência ou a independência estrutural de uma oração em relação a outra. Como é que eu percebo isso? O ponto é uma alternativa, certo? Eu percebo que eu posso separar, mesmo mantendo uma do lado da outra. Acorda, Fabiana? Mantendo uma do lado da outra, vai em outro lugar. Eu não estou dizendo que eu tenho que separar as duas e isolar. Mantendo uma do lado da outra, eu posso colocar um ponto entre elas. Então eu vou dizer assim, Fabiana estava quase dormindo quando Patrícia gritou. Você não grita? Não grito, mas isso é hipotético. Eu poderia dizer, Fabiana estava quase dormindo, ponto, quando Patrícia gritou.
Mas eu poderia dizer, Fabiana estava quase dormindo. Bom, mas Patrícia gritou. Não poderia fazer isso? Por quê? Porque o mais Patrícia gritou tem muito mais autonomia do que o quando Patrícia gritou. Certo? Então, quando eu coloco uma oração do lado da outra, eu vou dizer assim, né? Está chovendo. Então, levarei o guarda-chuva. Eu poderia separar. Quais são as orações desse período composto? Vou começar com ela. Está chovendo. Está chovendo, uma oração. Então, levarei o guarda-chuva, outra oração. Me diz o seguinte, uma oração ali se relaciona com a outra em um processo equilibrado ou em um processo de dependência? Dependência estrutural? Veja, quando eu falo em dependência e em equilíbrio, eu estou falando em estrutura. Do ponto de vista do sentido, tudo é dependente. O sentido, vocês não, porque se você ficar nessa vibe do sentido, você nunca vai entender a diferença de coordenação para subordinação. Na subordinação, eu tenho um desequilíbrio estrutural. E na coordenação, eu tenho um equilíbrio estrutural. Certo? Como é que eu percebo isso? Olha isso, gente. Está chovendo. Então, levarei o guarda-chuva. Isso não é perfeitamente possível. Quer dizer, então, que eu estou diante de um indício muito forte de que esse é um processo em que as orações, embora se relacionem no plano do sentido, não tem um desequilíbrio estrutural, não se subordinam, certo? Elas se coordenam. Então, o que é uma coordenação, gente? Diferente do prefixo aqui, ó, que é um prefixo que prevê uma hierarquia, um desequilíbrio, o prefixo ali é co. O prefixo co significa equilíbrio. A gente tem usado esse prefixo de uma maneira muito equivocada, né? Porque quando você diz, por exemplo, que a pessoa é sua coordenadora, essa pessoa não ordena junto com você normalmente não, ela está acima de você. Não é verdade? E o comandante? O comandante manda sozinho, não manda com você não. Não é verdade? Então a gente tem esse prefixo às vezes desvirtuado no plano do sentido. Sensação de visão hierárquica. Sim, mas o elemento co é originalmente, o que é cooperar, gente? É operar com alguém, não é? Operar com alguém, quer dizer, operar no sentido de fazer, certo? Então, cooperar, cooperação é o trabalho em parceria. O que acontece com essas orações ali é uma relação de cooperação, ou seja, elas trabalham em conjunto, mas sem hierarquia, certo? Um mecanismo interessante é perceber que quando uma oração é subordinada, eu consigo perceber que muitas vezes eu conseguiria colocar uma palavra no lugar dela que não seria uma oração inteira. Então veja, quando eu tinha colocado aqui o quando, o menino jogava bola quando caiu. Eu poderia dizer o menino jogava bola ontem. Uma palavra. Quando eu digo o menino jogava bola e logo caiu, eu consigo trocar isso por uma palavra que não tenha verbo? Uma expressão que não tenha verbo? Não. Aqui, gosto de pessoas que se dedicam. Pessoas que se dedicam, pessoas dedicadas. Posso botar uma palavra nesse espaço, certo? Se eu disser assim, ó, quero que você estude. Tem quantas orações nesse período ali?
Uma ou duas? Quero. Eu tenho duas. Quero é uma Que você estuda. e que você estude é outra. Estão vendo? Me diz uma coisa. Há uma relação de dependência ou de independência nessas orações? Independência. Dependência, não é, filho? Veja. Quero seu estudo não é um substantivo, gente. O estudo aqui não é verbo, não é? Quero seu estudo. Quero o quê? São um substantivo, não é? Essa oração está ocupando esse mesmo espaço aqui, ó. Não é? Certo? Se eu dissesse, quero que você fique bom, eu poderia dizer, quero sua cura. Eu poderia dizer isso? Eu não posso trocar essa oração inteira por uma expressão que não tem verbo. Significa que essa oração ocupa um espaço que não é necessariamente de oração. Por isso eu digo que eu estou diante de um processo de subordinação ali. Certo? Quero isso. Exatamente, eu vou chegar no macete. Quero isso. Eu só quero, antes de querer isso, que vocês entendam esses processos. Porque às vezes eu percebo que fica uma coisa assim muito nebulosa. Por exemplo, eu tinha colocado aqui, gosto de pessoas que estudam, que se dedicam, não foi isso? Foi. Aí tem um macete. Qual é o macete? Gosto de pessoas às quais, troca o que por as quais, que beleza, já sei que tipo de oração é, tá ótimo. E a gente vai fazer isso, tá? Eu só quero que vocês percebam que essa oração, ela vai ser chamada de oração adjetiva. Por que ela é adjetiva? Porque eu troquei o que por a qual? Isso é uma marca de oração às quais, né? Isso é uma marca de oração adjetiva. Sempre que eu troco o que por o qual, a qual, os quais e as quais, eu estou diante de uma oração adjetiva. Que beleza, a Patrícia já me ensinou isso. Não ensinei ainda não, vou ensinar ainda. Mas imagina se eu já soubesse, tá? Assistiu a videoaula, tá? Já sei. Ótimo. Mas é por isso? Não, não é por isso não. É porque essa oração está fazendo o quê? Está adjetivando as pessoas de quem eu gosto, não é? Quando eu tinha aqui um quando caiu, esse quando caiu entrou no lugar de quem mesmo? Hoje era o quê? Não era um advérbio? Era ou não era, gente? Essa oração não está no lugar do advérbio? Não está no lugar do advérbio? Por isso que ela vai ser chamada de oração subordinada adverbial. Não é porque eu quero, é porque o papel que ela desempenha, em primeiro lugar, é um papel substantivo ou acessório? Acessório. Esse acessório se refere a quem, gente? O menino quando caiu é bola quando caiu ou jogava quando caiu? Jogava quando caiu, não é? Um ad que se refere ao verbo é um advérbio. Por isso que essa oração é adverbial. Primeiro, ela é oração porque ela tem verbo. E ela se comporta como um acessório. Então ela é ad. Não é assim que o acessório é? O acessório que se refere ao substantivo é o adjetivo. E o acessório que se refere ao verbo é o advérbio. O advérbio, além de se referir ao verbo, se refere a um substantivo, a um adjetivo, desculpa, substantivo não, a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Ótimo. Essa oração é um acessório que se refere ao verbo. Portanto, ela é uma oração porque tem verbo. Ela é subordinada porque ela desempenha uma função para outra. E ela é adverbial porque ela se comporta como um advérbio. Agora vejam aqui. Lembram que a gente, na nossa primeira aula, a gente dizia assim: como é que eu faço para descobrir substantivo? Como é que eu faço para descobrir substantivo? Pergunta o que é o verbo. Quem ou o que? São perguntas substantivas. Se eu chegar para esse verbo aqui e perguntar quem quer? Eu, pronome substantivo. Quer? Você pergunta substantivo também? Qual a resposta? Quer dizer que isso aqui está respondendo a uma pergunta substantiva, gente? Tá? Então isso é oração porque tem
É subordinada porque tem uma hierarquia. E é substantiva. Por que que ela é substantiva? Porque ela responde a uma pergunta substantiva. Que a gente vem fazendo desde a primeira aula. Não é assim? Como é que eu descubro os substantivos das sentenças? Eu aprendi que substantivo é negócio que dá nome às coisas. Agora não dá nome para nada. Não é? Por quê? Substantivo não é o que dá nome para as coisas. Substantivo é o que preenche as casas substantivas da sentença. Ou seja, substantivo é o que responde às perguntas quem e o que da minha sentença. Certo, gente? Então, vejam, eu evidentemente tenho elementos que me ajudam a perceber processos de coordenação e processos de subordinação entre as orações. Que elementos são esses? Por exemplo, e, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, portanto, então, pois, ou, são elementos marcadores de processos de coordenação entre as orações. Essas palavrinhas estão aparecendo na ligação de orações, provavelmente eu estou diante de orações coordenadas, porque essas palavrinhas são palavrinhas marcadoras de coordenação. Então é fácil, é fácil. Por outro lado, embora, quando, que, se aparecem entre orações, ligando orações, eles são marcadores de processos de subordinação. Com frequência, sim, com frequência, é verdade? É verdade. O que eu quero que vocês percebam é que isso é um pouquinho mais profundo, certo? Porque vai chegar a hora que esses elementos vão faltar. E vocês precisam estar seguros, certo? Então não é que vocês não devam conhecer o macete. Eu acho que o macete ajuda muito, tá? Eu só quero que vocês conheçam além do macete. Porque na hora que o macete não funcionar, eu preciso entender a lógica desse negócio, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é um esqueminha, pra vocês anotarem aí. Esse esqueminha vai crescer muito ainda. Muito ainda. Para uma folha, não. Uma folha inteira, uma cartolina. A Bárbara tá aqui. Acho que acabou o café. Bom, o meu período começa na letra maiúscula, vai até o ponto e tem que ter o que dentro dele? Verbo. Se tiver um verbo só, o meu período é e tudo que a gente viu até este momento, sujeito, predicado, objeto, complemento nominal, aposto, adjunto adnominal, adverbial, tudo isso pertence ao período simples. Mas se o meu período tiver mais de uma oração, ou seja, 2, 3, 4, 5, 14, 28, 30, quantas orações ele quiser ter, ele vai ser um período. E quando eu estou diante do período composto, o que eu preciso fazer? Eu preciso perceber a relação que uma oração estabelece com a outra. Quando eu percebo que existe um desequilíbrio entre as orações, que eu tenho uma oração a serviço da outra, do plano estrutural, eu estou diante de um período composto por subordinação. Quando isso não ocorre, quando eu percebo um equilíbrio estrutural entre as orações, eu estou diante de um período composto por coordenação. Então, subordinação e coordenação. As orações coordenadas se subdividem, nós não vamos ver hoje. É bem fácil a divisão das orações coordenadas e a classificação delas. E a subordinação? Bom, peraí, vamos voltar. Uma oração é subordinada quando ela desempenha uma função dentro da outra, não é isso? Quando essa função é uma função típica do substantivo, como assim uma função típica do substantivo?
Quando eu vou lá no verbo de uma oração, que é a oração principal, e pergunto para aquela oração quem ou o que, ou em que, certo? Ou de que são perguntas substantivas. A minha oração vai ser uma oração, uma característica da oração substantiva. Eu não posso normalmente tirar. Normalmente, se eu tiro, ela faz falta. Tem um substantivo lá no período simples que a gente tira e não faz falta, não tem? Qual é o substantivo que é acessório? Lembra que nós temos 3 acessórios? Três As. Não são 3 As? O adjunto, o adnominal, o adjunto, o adverbial e o aposto. Aposto é substantivo acessório, não é? Vai ter um tipo de oração substantiva que funciona como um aposto que vai poder ser retirado. Mas, de maneira geral, quando você tira o substantivo da sentença, ele faz falta. Certo? Então, quando eu digo assim, né? Quero água gelada. Eu poderia tirar o gelado. Não poderia tirar o gelado? Por que eu poderia tirar o gelado? Porque gelado é um adjetivo. E o adjetivo é ad, é acessório, não é isso? Mas se eu tirar o água, faz falta, não faz, gente? Quero gelado? Não fica. Eu acho que eu quero cerveja, então. Quero gelado não é água, mas não é verdade? A gente cria um vazio, certo? Então, a oração substantiva, assim como o substantivo, normalmente faz falta, tá? Agora, existem orações subordinadas com um caráter mais acessório, ou seja, que você poderia tirar e a outra oração, que é a oração principal, não ia sentir muita falta, não, amor. Ela vai pra boate no sábado seguinte sem você, tá nem aí que a outra foi embora, certo? Nesse caso, eu tenho oração ad. O que é oração ad? É uma oração mais irrelevante, vamos dizer assim. Se essa oração ad se refere a um substantivo da outra, ela vai ser ad. E se ela se refere a um verbo da outra, a um adjetivo da outra, a um advérbio da outra, ela vai ser adverbial. Então vejam, se eu percebo um processo de subordinação, minha primeira questão hoje é perceber se essa oração subordinada desempenha um papel substantivo. Ou seja, se eu tirar, ela faz muita falta. Ela responde a um quem ou a um o que da minha oração principal, então ela é substantivo. Ah, não responde não. Ela é acessória. Então, se ela é acessória, ela só vai poder ser ad. Como saberei se ela é adjetiva ou adverbial? Vendo a quem ela se refere. Exemplo. É importante que você fique bem. Quantas orações eu tenho aqui? 2. Quais são elas? É importante que você fique bem. É importante. Muito bem. Eu tenho coordenação ou subordinação entre essas orações? Está percebendo que tem subordinação aí? É importante, ponto, que você fique bem, ficou bom? Não, não fica não. Então, veja. Quem é a oração aqui? Eu acho que, nesse caso, as duas orações precisam um pouco mais uma da outra. Né? Acho que se qualquer uma fosse embora, haveria um sofrimento. Né? Mas tem uma que é mais autônoma do que a outra, não tem? É importante, é a minha oração mais autônoma. A minha oração subordinada, Paulinho, vai normalmente, pelo menos agora no nosso começo, vir com uma marca de subordinação. E o que é uma boa marca de subordinação? Então, onde ele está, é sempre, é inquestionável? Não, é provável que eu esteja diante de uma oração subordinada.
Então, essa aqui é a minha oração subordinada. Essa oração subordinada é acessória ou faz falta? Se eu tirasse essa oração daqui, gente, estaria tudo bem? Não, Estaria não. Ela faz falta. Não faz falta? Então, vou fazer prova real agora. Ela responde a um quem ou a um que da oração principal? Veja, é importante o que? Não responde? Sim, não responde. Quem responde aqui, ou quem são as estruturas nominais, lembram disso? Nesse caso, eu tenho uma oração preenchendo um espaço de estrutura nominal. Estrutura nominal é a estrutura do substantivo. Portanto, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Claro, a gente vai ver daqui a pouco que tem um jeito muito fácil. A gente troca pelo pronome substantivo isso, ó. É importante isso, olha que beleza. Rapidinho a gente vê, né? Mas parece que isso é uma coisa mágica que não faz nenhum sentido. Troquei e acabou, deixa. Não, isso tem uma razão de ser, certo? Quando eu digo assim, ó. Troquei os presentes que você me deu. Quantas orações eu tenho aqui? Quais são elas? Os presentes que você me deu. Veja. Essa oração aqui é a minha subordinada, não é? Sim ou não? Poderia dizer, troquei os presentes, ponto, que você me deu? Tem subordinação? Tem. A oração que tem o elemento aqui, que é o que, é a minha oração subordinada, que é o elemento subordinador, certo? Tá. Faz muita falta? Troquei os presentes. Veja, não faz muita falta. Vou perguntar quem ou o que. Troquei os presentes quem? Troquei os presentes o quê? Não. Essa oração não é substantiva. Percebe que ela não é substantiva? Então, se ela não é substantiva, ela deve ser acessória. Tudo bem, Paloma? Bom, acessório só pode ser adjetivo ou adverbial. Quem vai estabelecer a diferença? A referência. A quem essa oração se refere? Presente. A presentes. E presentes é substantivo? É, porque olha só, troquei o quê? Os presentes é substantivo, certo? Então, se ela é um acessório do substantivo, como é que é o nome dela? Oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque o adjetivo refere-se, não é isso, gente? Refere-se ao substantivo. E o advérbio? Refere-se ao verbo ou a um adjetivo ou a outro advérbio, certo? Então você segue assim, ó. Faltei porque estava com febre. Quantas orações eu tenho? Duas. Faltei uma. E porque estava com febre, é outra. Estão vendo aqui? Tá vendo, Paulo? Tá? Tá? Qual é a principal? É faltei. Essa oração subordinada ali é muito importante, Júlia? Só para enxerido, né? Porque se eu quisesse dizer que eu faltei, eu faltei. Faltei. Faltar é um verbo intransitivo, não é pede, complemento? Não pede nada. E a quem que essa oração aqui se refere? Ao verbo. Tem verbo lá? Então, ela é um acessório que se refere ao? Então, ela é uma oração subordinada adverbial. Estão entendendo? Olha só, é muito importante que vocês entendam isso sob essa perspectiva lógica, sabe? E quando eu digo assim, não é porque eu quero que elas tenham esse nome, porque às vezes parece que o nome de oração
É nome de princesa, né? Oração subordinada substantiva, completiva, nominal de Orleans e Bragança. Não é? Parece que é isso. Mas não é. Quer dizer, por que é que ela tem cada um desses nomes? Por que ela é oração? Por que ela é subordinada? Por que ela é substantiva? Eu preciso perceber isso, certo? E depois, então, a classificação delas, quer dizer, o preenchimento aqui dessa cartolina que a gente vai acabar construindo, ela vai ficando muito mais lógica, tá? O que a gente vai fazer na semana que vem? A gente vai exercitar um pouco essa classificação aqui e vai conhecer as orações coordenadas. Devo dizer a vocês uma coisa, não é para ninguém faltar nunca, nunca. Mas a aula que vem é uma aula assim, ufa, que legal, porque é uma matéria fácil, juro. A matéria mais fácil é a oração coordenada, porque é um processo interpretativo bastante razoável de se fazer, tá? Mas ninguém pode faltar porque a gente vai dar fixamado e subordinado. Eu vou entregar uma folhinha. Quem tiver com tempo, puder dar uma estudada, mas a gente não deu conta dessa folhinha ainda não, tá? Então não é pra ninguém ficar, eu não consegui fazer, desespero não. Vai, jogar no chão, vai jogar. Eu não consegui. Sabe que eu não decidi. Pode dar.